E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo das linhas de corrente. No vídeo anterior, vimos que, se o regime de escoamento é permanente, o campo de velocidade do fluido varia apenas com a posição. Ele não varia com o tempo t. Sendo assim, as linhas de corrente em um escoamento que ocorre em regime permanente não variam com o tempo. Vimos também que, neste regime, trajetória, linhas de emissão e linhas de corrente coincidem. Agora, se o regime de escoamento é transiente, o campo de velocidade do fluido varia não só com a posição, mas também com o tempo t. Logo, as linhas de corrente em um escoamento que ocorre em regime transiente variam com o tempo. Vimos ainda que, neste regime, trajetória, linhas de emissão e linhas de corrente possuem geralmente formas diferentes. Muito bem? De qualquer forma, se você quiser determinar a equação das linhas de corrente, basta congelar o tempo t, ou seja, basta fixar certo instante de tempo, pois, se o regime de escoamento é transiente, você vai determinar a equação das linhas de corrente naquele instante. Agora, se o regime de escoamento é permanente, a equação que você obteve a partir dos cálculos vai permanecer válida para qualquer instante t. Sendo assim, considere um fluido escoando ao longo de uma tubulação, conforme eu ilustro no quadro. As linhas azuis representam as linhas de corrente, e em cada ponto do fluido eu ilustrei o vetor velocidade tangenciando o ponto em questão, como deve ser. Para fazer este estudo, vamos considerar agora o ponto A. Perceba que a partícula fluida possui uma velocidade v que forma um ângulo θ com a direção horizontal, ou seja, com a direção do eixo x. Sendo assim, a velocidade v possui duas componentes. A componente na direção horizontal, que eu representei por u, e a componente na direção vertical, que eu representei por Vy. Simultaneamente, essa partícula fluida possui um deslocamento infinitesimal em cada direção. Perceba que, lá no ponto A, ela possui um deslocamento infinitesimal na direção do eixo x, que eu representei por dx, e um deslocamento infinitesimal na direção do eixo y, que eu representei por dy. Observe mais uma vez as duas figuras. Bom, a partir delas, eu posso concluir que, observe a figura acima, a tangente do ângulo θ é igual ao cateto oposto, a medida do cateto oposto, que é Vy, sobre a medida do cateto adjacente, que é simplesmente o zinho. Na figura de baixo, se eu calcular a tangente de θ também, nós vamos obter a medida do cateto oposto, dy, sobre a medida do cateto adjacente dx. Consequentemente, eu posso igualar essas duas expressões. Logo, eu posso escrever que dy dx é igual a Vy sobre u. Logo, a partir dessa igualdade, eu posso escrever que dy sobre Vy é igual a dx sobre u. Perceba que essa igualdade nos permite obter a equação das linhas de corrente quando o escoamento é bidimensional. Agora, se o escoamento é tridimensional, você pode utilizar a seguinte igualdade: dx sobre u é igual a dy sobre Vy, que é igual a dz sobre w. Muito bem? Essa igualdade é válida se o escoamento for tridimensional. Não se esqueça que o campo de velocidade v do fluido, no caso geral, é escrito da seguinte forma: nós temos u inversor mais Vy J versor mais W K versor.
Muito bem. Observe no quadro as expressões obtidas, toda a análise realizada. Para finalizar o vídeo, eu vou resolver um exercício relacionado ao tema. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, à leitura do enunciado. A questão diz o seguinte: um campo de velocidade é dado por V igual a AX I versor menos AY J versor. As unidades de velocidade são metro por segundo, x e y são dados em metros e A é 0,3 segundo a menos 1. Item A, obtenha uma equação para as linhas de corrente no plano XY. Bom, para resolver o item A, eu vou recorrer à expressão que acabamos de deduzir para o escoamento bidimensional. Vimos que dx sobre a componente U do campo de velocidade V é igual a dy sobre a componente Vy do campo de velocidade V. Muito bem? Analisando o campo de velocidade fornecido, vemos que o escoamento está ocorrendo em regime permanente, pois a derivada parcial do campo de velocidade em relação ao tempo é zero, ao mesmo tempo que o escoamento é bidimensional. Muito bem? Então vamos lá. Eu tenho agora dy sobre Vy. Vy corresponde a menos AY. E isso é igual a dx sobre U, que é justamente A vezes x. Simplificando a constante A, vemos que dy sobre y é igual a menos dx sobre x. A partir de agora, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. A integral de 1 sobre y em relação a y nos fornece o ln de y. O sinal de menos é uma constante, portanto sai da integração. E a integral de 1 sobre x em relação a x é o ln de x. Mais uma constante que eu vou chamar de C1. Muito bem? Bom, a partir daqui nós temos ln de y mais ln de x igual a uma constante C1. O ln de x mais o ln de y eu posso escrever como sendo o ln do produto, o ln de y vezes x, e isso é igual a C1. Logo, x vezes y é igual a exponencial de C1. A exponencial de C1 eu vou admitir que é uma constante C. Muito bem. Consequentemente, vemos que a equação geral das linhas de corrente é x vezes y igual a uma constante C. Muito bem. Observe o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: o gráfico da linha de corrente que passa pelo ponto x igual a 2 e y igual a 8. Então vamos lá. X é igual a 2 e y é igual a 8. Bom, eu vou substituir x e y na equação obtida e com isso a gente obtém que C, a constante C, é 2 vezes 8, consequentemente C é igual a 16. Logo, a equação da linha de corrente que passa por esse ponto é x vezes y igual a 16. Vamos agora fazer um esboço desse gráfico. Então, vou colocar no eixo vertical o eixo y, muito bem, e no eixo horizontal o eixo x. Então vamos lá. Perceba que x e y são grandezas inversamente proporcionais. Consequentemente, o gráfico de forma qualitativa possui aproximadamente esse aspecto, essa curva. Muito bem, se x vezes y é igual a 16,
Se eu admitir, por exemplo, que x aqui, ó, vale 2, consequentemente, y vale 8. Agora, se eu admitir que y vale 2, consequentemente, x agora vale 8. Muito bem. Observe o resultado obtido, o gráfico ilustrado. Vamos agora para o item C. O item C diz o seguinte: a velocidade da partícula no ponto x igual a 2 e y igual a 8. Bom, para fazer isso, eu vou recorrer ao campo de velocidade V. Então, V é igual a 0,3 vezes x inversor menos 0,3 vezes y j versor. Logo, a velocidade V é igual a 0,3 vezes 2 inversor menos 0,3 vezes 8 j versor. Sendo assim, a velocidade da partícula fluida nesse ponto é igual a 0,6 metros por segundo inversor menos 2,4 metros por segundo j versor. Muito bem? Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Eu vou dar o devido destaque para a expressão em questão. Então vamos lá. V é igual a 0,6 metro por segundo inversor menos 2,4 metro por segundo j versor. Muito bem? Nós podemos ainda desenhar a velocidade da partícula no gráfico ilustrado no item B. Então vamos lá. Observe que a velocidade V possui uma componente na mesma direção e sentido do eixo x e uma componente na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo y. Fazendo apenas um esboço aqui. Como eu estou no ponto x igual a 2 e y igual a 8, eu estou neste ponto aqui. Portanto, a velocidade tangencia a linha de corrente no ponto considerado, não se esqueça disso. Então, nós temos aproximadamente esse esboço para a velocidade da partícula no ponto x igual a 2, y igual a 8. Observe que essa velocidade possui uma componente na mesma direção e sentido do eixo x e uma componente na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo y. Vamos agora para o item D. O item D diz o seguinte: a posição em t igual a 6 da partícula localizada em x igual a 2 e y igual a 8 em t igual a 0. Então vamos lá. Vamos reunir os dados. Eu quero a posição da partícula no instante t igual a 6 segundos, sabendo que no instante t igual a 0, ela se encontra na posição x igual a 2 e y igual a 8. Bom, então vamos lá. Como o escoamento bidimensional ocorre em regime permanente, eu posso afirmar com segurança que a linha de corrente em questão coincide com a trajetória. Logo, se eu determinar a equação da trajetória da partícula, eu consigo adivinhar, eu consigo prever onde ela estará no instante t igual a 6 segundos. Para fazer isso, eu vou recorrer mais uma vez a essa igualdade. Eu vou escrevê-la agora da seguinte forma. Observe o seguinte: a velocidade u é a derivada da posição x em relação ao tempo t. Sendo assim, a velocidade u, a componente horizontal do campo de velocidade v, é a vezes x. Portanto, ax é igual a dx dt. Consequentemente, vemos que dx
sobre x é igual a vezes dt. A partir de agora eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. E com isso, eu vou obter a seguinte expressão. A integral de 1 sobre x em relação a x é o ln de x. E isso é igual. A é uma constante e, portanto, sai da integração. A integral de 1 em relação ao tempo t é simplesmente o tempo t. E aqui eu vou acrescentar uma constante c1. Logo, eu posso escrever que x em função do tempo t é igual a exponencial de at vezes a exponencial de c1. Muito bem? Lembre-se que aqui aparece uma soma. Muito bem? A exponencial de c1 eu vou assumir ser uma constante c qualquer. Logo, vemos que x em função do tempo t é igual a uma constante c que multiplica a exponencial de at, ou seja, de 0,3 vezes t. A partir de agora, eu vou utilizar este fato. No instante t igual a 0, x é igual a 2 metros. Substituindo t por 0, você vai obter a exponencial de 0, que é 1. Portanto, c é igual a 2. Logo, obtemos aqui como a posição x da partícula varia com o passar do tempo. Agora, eu vou aplicar o mesmo raciocínio para a componente Vy do campo de velocidade v. Então, eu sei que Vy é igual a dy dt. A componente Vy é dada por menos AY, e isso é igual a dy dt. Consequentemente, dy sobre y é igual a menos a dt. Integrando ambos os membros da igualdade, a gente obtém do lado esquerdo o ln de y, ou seja, a integral de 1 sobre y em relação a y. Isso é igual a menos a, uma constante, portanto sai da integração. A integral de 1 em relação ao tempo t é simplesmente o tempo t, mais uma constante c1. Logo, y em função do tempo é igual a exponencial de menos at vezes a exponencial de c1. Mais uma vez eu reforço, aqui aparece uma soma. Muito bem? Logo, assumindo que a exponencial de c1 é uma constante c grande, vemos que y em função do tempo t é essa constante c grande vezes a exponencial de menos at, menos 0,3t. Mais uma vez, eu vou recorrer a esse dado. No instante t igual a 0, y é igual a 8 metros. Portanto, trocando t por 0, a exponencial de 0 é 1, logo c grande é igual a 8. Muito bem? Bom, a partir de agora, eu posso adivinhar, posso prever onde a partícula estará no instante t igual a 6. Para fazer isso, basta substituir t por 6 segundos e encontrar o valor da posição x e o valor da posição y, tendo como base as expressões obtidas. Bom, efetuando os cálculos, você vai encontrar que x é igual a aproximadamente 12,1 metros e y é igual a 1,32 metros. Muito bem? Observe no quadro os resultados obtidos e todo o cálculo realizado até aqui. Muito bem? Vamos agora para o item E. Então, vamos à leitura do enunciado. O item E diz o seguinte: a velocidade da partícula na posição encontrada no item D. Então vamos lá. Para resolver o item E, perdão, se eu disse D há pouco, eu vou arrumar aqui um espacinho no quadro.
Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o valor de xp e o valor de yp no campo de velocidade v do fluido. Então vamos lá. V é AX inversor menos AY J versor. Sendo assim, a velocidade da partícula fluida é igual a 0,3 vezes x, que é 12,1, inversor, menos 0,3 vezes y, que é 1,32 J versor. Efetuando os cálculos, você vai encontrar que a velocidade v da partícula é igual a 3,63 metros por segundo inversor menos, então vamos lá, aproximadamente 0,4 menos 0,4 metro por segundo J versor. Então, menos 0,4 metro por segundo J versor. Então, observe no quadro o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Muito bem. Vamos agora para o item F. O item F diz o seguinte: a equação da trajetória da partícula localizada em x igual a 2 metros e y igual a 2 metros em t igual a 0. Bom, a equação da partícula obviamente é essa, mas vamos obter mais uma vez. Lembre-se que a trajetória coincide com a linha de corrente em um escoamento que ocorre em regime permanente. Então vamos lá. Para obter a equação da trajetória, para não repetir o cálculo já realizado no item A e no item B, eu vou recorrer à equação. Eu vou recorrer a x em função de t, que é igual a 2, que multiplica a exponencial de 0,3t, e eu vou recorrer a y em função do tempo t, que é igual a 8, que multiplica a exponencial de menos 0,3t. Observe que essas equações representam as equações paramétricas da trajetória da partícula. Sendo assim, eu posso isolar o termo comum. A exponencial de 0,3t na igualdade acima corresponde a x sobre 2. Agora, observe a igualdade abaixo. A exponencial de menos 0,3t, quando eu jogo ela para o lado esquerdo da igualdade, o expoente troca de sinal. Então eu vou ficar com exponencial de 0,3t vezes y igual a 8. Portanto, essa exponencial é igual a 8 sobre y. Logo, vemos mais uma vez, como era de se esperar, que x vezes y, que é igual à posição x0 vezes y0 da partícula, tomada no instante t igual a 0, é igual a 16. Vamos colocar aqui metro ao quadrado, pois eu estou multiplicando x por y. Muito bem. Observe no quadro todos os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.